Olá, bem-vindos a mais um vídeo do minicurso História das Relações entre a Matemática e a Física. Este é o quarto vídeo da série e desta vez nós vamos falar sobre as geometrias não euclidianas e sobre a teoria da gravitação do Einstein, que é a teoria da relatividade geral. Começando pelo tema da geometria, a geometria com a qual nós estamos mais familiarizados, a geometria que utilizamos no cotidiano para descrever o mundo que nos rodeia, a geometria que é estudada no ensino médio, essa geometria é denominada geometria euclidiana. E os fundamentos dessa geometria foram todos desenvolvidos na Grécia Antiga, e, em particular, nessa obra Os Elementos, do Euclides. O Euclides viveu mais ou menos em torno do ano 300, antes da Era Comum, e essa obra que ele produziu, Os Elementos, corresponde a uma espécie de síntese de boa parte, ou a maior parte, talvez, da matemática grega conhecida na época dele. Então, é uma obra muito importante que acabou sendo extremamente influente por vários séculos, durante toda a Idade Média, durante a época da Renascença, até chegar lá nos séculos XVI, XVII. Esta foi a obra mais influente da matemática durante todo esse período. Então, uma obra muito importante. E ele aborda vários temas, mas, em particular, esta obra ele faz uma apresentação muito cuidadosa, detalhada, dos fundamentos da geometria. Da geometria composta basicamente da geometria plana e da geometria espacial. Então, ele faz isso estabelecendo algumas definições e alguns postulados, a partir dos quais ele passa a demonstrar uma série de teoremas, né? Essa é a estrutura típica de um, de um livro de matemática. Você precisa de ter definições, ter alguns pontos de partida, a partir dos quais todo o resto é deduzido. Então, postulado é aquilo que você admite sem precisar demonstrar. Então, são realmente parte das hipóteses iniciais que você precisa ter para poder construir, né, o seu edifício de demonstrações. Não dá para partir do nada. Então, definições e postulados estabelecem a base. Então, o Euclides, já no livro 1 dessa obra, livro 1, porque são 10 livros, o que nós chamaríamos hoje de capítulos, né? Então, é como se fosse um livro em 10 capítulos, mas na época eles chamavam de livros. Então, já no livro 1, ele começa com as definições e os postulados básicos da geometria. E, e como eu disse, a partir daí, ele constrói uma série de demonstrações, de teoremas, de forma progressiva, e vai cobrindo enfim, todo o conteúdo essencial, né, da geometria plana e da geometria espacial. Bom, mas entre os postulados do Euclides, ficou famoso um em particular,
é o postulado número 5. O quinto postulado ficou conhecido como postulado das paralelas. Então, primeiro ele define o que são retas paralelas e, dentre os postulados, tem um que tem a ver com elas. Então, a definição que o Euclides dá de retas paralelas é a seguinte: para ele, retas paralelas são retas que pertencem ao mesmo plano e que, quando prolongadas indefinidamente para os dois lados, não se encontram, não se tocam, nem um lado nem o outro. Né? Então, se você tem duas retas que pertencem ao mesmo plano, e quando prolongadas não se tocam, esta é a definição de retas paralelas para o Euclides. Aí, o quinto postulado pode ser visto aqui nessa figura. O quinto postulado diz o seguinte: dadas duas retas cortadas por uma terceira, então, no caso aqui, a reta K e a reta H, cortadas por essa reta G, a soma desses dois ângulos aqui formados por essas retas de um mesmo lado dessa reta G, se essa soma aqui for menor do que 180 graus, então essas duas retas vão se encontrar em um certo ponto. Então, no caso da figura aqui, o que o postulado está dizendo é que, se a soma desses dois ângulos, alfa mais beta, for menor do que 180 graus, então a reta K e a reta H tendem a se encontrar em um certo ponto. Esse é o postulado. E as duas retas se encontram no lado em que a soma desses ângulos é menor do que 180 graus. Bom, esse postulado, desde o início, logo após a época do Euclides, ele acabou se mostrando um pouco polêmico. Surgiu logo um certo desconforto com esse postulado, porque ele não parecia tão evidente quanto os outros. Porque, bom, como eu disse, postulado é uma coisa que você admite sem prova. Você prova os teoremas, os postulados você admite inicialmente sem prova. E, como se trata aqui da geometria, que pretende descrever o espaço como nós o conhecemos, então espera-se que esses postulados estejam de acordo com a nossa intuição e que eles pareçam ser autoevidentes, né, para que nós possamos aceitá-los sem a necessidade de prova. E esse quinto postulado em particular, ele não parecia tão evidente quanto os outros. Então, isso acabou levando a um debate, a uma investigação sobre esse postulado, que se prolongou por muito tempo, por muito, muito, muito tempo. Como eu falei, desde lá da época, logo após o Euclides, então ainda no período helenístico, depois lá, entrando na época do Império Romano, ao longo de toda a Idade Média, entrando na Renascença, chegando até o século XVII, o século XVIII. Ao longo de todo esse período, esse postulado foi questionado. A desconfiança principal ao longo de todo esse tempo é que o fato descrito nesse postulado deveria, na verdade, ser provado. Ele deveria ser um teorema e não um postulado. Quer dizer, então, durante todo esse período, houve várias e várias tentativas de tentar demonstrar o quinto postulado de Euclides a partir de outras coisas. Então, vários argumentos foram dados, várias demonstrações foram tentadas, porque, bom, enfim, a desconfiança era essa, que ele não deveria ser um postulado, ele deveria ser um teorema. Mas por quê?
eu vou apresentar só uma ideia aqui para ver o porquê que isso mexia com a cabeça das pessoas. Tem um teorema provado pelo Euclides, é logo um dos primeiros teoremas, está lá no início também do livro 1. O Euclides prova o seguinte, que a soma de dois ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre menor do que 180 graus. Então, se a gente olhar aqui de novo para essa figura, dado o triângulo, então agora realmente imaginando que as duas retas se encontram, tá? Supondo que elas se encontram, então esse ponto S existe, nós temos aqui um triângulo, dado esse triângulo, a soma desses ângulos alfa e beta é menor do que 180 graus, tem de ser. Esse é o resultado de um teorema demonstrado pelo Euclides. Mas então veja, esse teorema diz que, dado um triângulo, ou seja, se essas duas retas se encontram, a soma desses dois ângulos tende a ser menor do que 180 graus. O quinto postulado diz o contrário. Se a soma desses ângulos é menor do que 180 graus, então as duas retas se encontram. Uma coisa é meio o inverso da outra, né? Então parecem coisas muito próximas, muito parecidas. E um deles é um teorema. Então ficou a desconfiança que se num sentido é um teorema, no outro também deveria ser. Então, logo de início, houve essa desconfiança, houve esse desconforto. Esse que eu apresentei aqui foi apenas uma maneira de ver, mas tem outras maneiras de enxergar essa questão. E veja que ela tem a ver com a questão das paralelas, porque retas paralelas são aquelas que não se encontram, né? Então, ao dizer que a soma se a soma desses ângulos é menor do que 180 graus, as retas se encontram, na verdade, o Euclides está dizendo que se a soma desses ângulos for menor do que 180 graus, essas duas retas não podem ser paralelas, né? Então, por isso que tem a ver com retas paralelas. Então, essa questão pode ser analisada por diversos ângulos, para brincar com as palavras, né? Por diferentes maneiras de olhar para essa questão. E então essa foi uma questão que se manteve viva durante todo esse período que eu falei, desde a época do Euclides até séculos 17, 18, entrando até no século 19. Então, foi um período de 2.000 anos ou mais em que houve um debate em torno uma investigação permanente, né, sobre esse postulado. Principalmente havia uma tentativa, um interesse em tentar demonstrar esse teorema com base em outras coisas. Mas essas tentativas também nunca foram satisfatórias, nunca apareceu, durante todo esse período, nunca apareceu uma demonstração que parecesse satisfatória, que fosse conclusiva. Então, essa questão foi se arrastando ao longo dos séculos. Até acontecer realmente algo novo, algo que realmente apareceu como uma novidade. E o que apareceu realmente como uma novidade foi a formulação de um primeiro exemplo de uma geometria que não satisfaz o quinto postulado do Euclides. No lugar do quinto postulado do Euclides, ela tem uma coisa diferente, né, chamada geometria hiperbólica. Mas essa geometria ela só foi construída já no século XIX, nas décadas lá de 1820, 1830. Então, as primeiras obras publicadas sobre a geometria hiperbólica foram pelo Nikolai Lobachevsky, que era um matemático russo, e pelo János Bolyai, que foi um matemático húngaro, na década de 1830.
Se não me engano, acho que os dois publicaram no mesmo ano, 1832. Então, foi ali na década de 1820, no início da década de 1830, que essas ideias surgiram. Ou seja, que surgiu uma ideia realmente nova, e o pessoal percebeu que era possível produzir uma geometria perfeitamente consistente que não respeitasse o quinto postulado de Euclides, que tinha uma outra coisa no lugar do quinto postulado. Então, esse tipo de coisas, se a gente olhar para essas superfícies aqui, esse tipo de superfície a gente chama de superfície hiperbólica. Não tem tanto a ver com se essas curvas aqui são hipérboles. Podem ser, mas não precisa. O importante aqui é, pensa num ponto qualquer aqui nessa superfície. A gente vê que, se a gente estiver acompanhando essa superfície numa direção, ela está encurvada para cima, né? Ela tem uma curvatura, né? Ela está virada para cima. Na outra direção, ela está virada para baixo, né? Então, se você acompanhar essa superfície em direções diferentes, numa direção ela está virada para cima, na outra direção ela está virada para baixo, né? Ela tem esse comportamento. A gente chama disso de pontos de sela, porque isso lembra uma sela de cavalo, né? Então, uma superfície em que os pontos são pontos de sela, a gente chama de uma superfície hiperbólica. Então, a geometria que o Lobachevsky e o Bolyai produziram corresponde à geometria que descreve o que está acontecendo em uma superfície hiperbólica, uma superfície desse tipo, uma superfície em que os pontos são todos pontos de sela. Bom, na verdade, um pouco antes do Lobachevsky e do Bolyai, o Gauss também entendeu isso. O Gauss, um matemático alemão, que foi certamente um dos matemáticos mais importantes de toda a história, um matemático muito importante. Ele deu muitas contribuições em vários ramos da matemática, resultados muito profundos. Parece que estou exagerando, mas não, quase assim, cada trabalho do Gauss inaugurava toda uma nova área da matemática. Sujeito absolutamente fantástico, extraordinário. Fez coisas muito, muito profundas. Mas ele, às vezes, não publicava as coisas que ele descobria, ou às vezes demorava muito para publicar. Quem viu o vídeo anterior em que eu falei sobre o Newton, viu que o Newton era parecido, né, com o Gauss nesse aspecto. O Newton, às vezes, também ou não publicava, ou demorava muito a publicar coisas que ele tinha descoberto. Então, o Gauss, nesse aspecto, pelo menos, ele era parecido com o Newton. Então, ele acabou não publicando e o Lobachevsky e o Bolyai publicaram primeiro. Mas o Gauss já tinha entendido mais ou menos a mesma coisa. Mas então, vejam, mas isso aí só lá na década de 1830 que surgiu essa novidade, que houve esse avanço. Desde a época do Euclides, do 300 antes da Era Comum, até essa época, até o início do século XIX, durante todo esse período, havia, como eu falei, um desconforto com o quinto postulado de Euclides, mas ninguém sabia muito bem o que fazer com isso. Eles tentavam provar o quinto postulado com base em outras coisas. Essas provas nunca deram muito certo, até surgir essa novidade. A partir desse momento que tem essa novidade da geometria hiperbólica, acabou ficando claro, levou mais um tempo para ter certeza disso, mas acabou ficando claro que realmente o quinto postulado de Euclides ele é independente. Ele não pode ser provado com base em outras coisas. Ele tem que ser assumido como um postulado independente. Mas então, como ele tem que ser assumido como um postulado, passa a ser possível você trocar esse postulado por alguma outra coisa.
Então, diferentes opções feitas no lugar desse postulado geram diferentes geometrias. Então, esse foi o primeiro exemplo histórico que surgiu. Mas logo que surgiu esse exemplo, muito pouco tempo depois, foi feita uma grande generalização pelo Riemann. Riemann também foi um matemático alemão, foi aluno do Gauss. E ele é outro que foi também produtor assim de muitas ideias muito profundas. Em vários resultados do Riemann, que estão entre alguns dos resultados mais profundos, mais marcantes da história da matemática. Então, eu não vou falar de outros, porque senão eu ia comer o tempo aqui. Então, um outro matemático muito importante, e, como eu disse, foi aluno do Gauss. Então, na verdade, o Gauss sugeriu para ele, para o Riemann, que ele examinasse a questão das geometrias não euclidianas, que estavam surgindo na época. Então, ou seja, que ele estudasse os trabalhos dele próprio, do Gauss, que ele tinha feito, do Bolyai, do Lobachevsky, e ver se ele conseguia avançar um pouco. E o Riemann avançou, não pouco, ele avançou muito. Ele produziu todo um formalismo completo para as geometrias não euclidianas. E esse formalismo inclui, como casos particulares, a geometria do Euclides, que é a geometria euclidiana, a geometria hiperbólica e também outros casos. Então, um outro caso importante aqui é a geometria elíptica. Aqui a diferença, lembra que eu comentei que uma superfície hiperbólica é uma superfície em que os pontos são aqueles pontos de Sela. Numa superfície elíptica, o exemplo mais simples é de uma superfície de uma esfera. Aqui a gente vê, né, que os pontos da superfície da esfera não são pontos de Sela, né? Se a gente acompanhar o que está acontecendo na superfície da esfera, se a gente olha para uma direção ou para outra, está curvado para o mesmo lado, digamos, né? Enquanto na superfície hiperbólica, a superfície depende para o lado que a coisa está virando, depende da direção que você está seguindo, né? Então, na verdade, isso pode ser descrito por um conceito de curvatura. Então, o Riemann definiu esse conceito de curvatura. A gente pode dizer, então, que uma superfície hiperbólica tem uma curvatura negativa. Uma superfície elíptica tem uma curvatura positiva. E o caso de um plano, né, que é uma superfície euclidiana, é o caso em que a curvatura é zero. Então, o esquema do Riemann agrega todos esses casos. E dá para ver uma diferença importante aqui entre eles. Se a gente construir triângulos em cima dessas superfícies, numa superfície hiperbólica, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre menor do que 180 graus. Em uma superfície elíptica, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre maior do que 180 graus. E numa superfície plana, de fato, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre precisamente igual a 180 graus. Então, está tudo isso contemplado dentro do formalismo da geometria do Riemann. Só que, na verdade, a geometria do Riemann vai muito além disso, porque dentro desse esquema, dentro desse formalismo, você pode considerar não apenas superfícies são espaços de duas dimensões. Você pode considerar espaços de quaisquer dimensões. Você pode ter um espaço de 3 dimensões, de 4, de 5, de 6, de quantas dimensões você quiser.
e você pode definir essa curvatura para todos esses espaços, em quaisquer dimensões. Então, não apenas a gente pode ter superfícies curvas, mas a gente pode ter espaços curvos, espaços de dimensão maior, que são curvos. Então, realmente, esse formalismo vai muito além, está muito além de apenas a geometria euclidiana, está muito além apenas da geometria que descreve uma superfície hiperbólica. Você tem todo um esquema que fala de espaços curvos em espaços de qualquer dimensão. Então, é muito amplo. E ainda mais amplo do que isso, ou ainda mais profundo do que isso. Porque a maneira de descrever essas geometrias faz uso do cálculo diferencial. Lembrando que o cálculo diferencial integral foi estudado, foi definido plenamente lá no final do século XVII, pelo Newton, pelo Leibniz. Então, o que o Riemann faz, ele pega esses espaços aqui e localmente, assim, na vizinhança de um certo ponto, você pode usar as ferramentas do cálculo diferencial integral para estudar o que está acontecendo nesses espaços na vizinhança de um ponto. Então, você pode fazer uma geometria local. Então, você utiliza as ferramentas do cálculo diferencial para fazer isso. Então, isso acaba se tornando o que a gente chama de uma geometria diferencial. Então, a geometria riemanniana acabou se tornando o passo inicial da construção de toda uma nova área da matemática, que é a geometria diferencial. E essa geometria diferencial, então, nasceu com a geometria riemanniana, foi se desenvolvendo aí na segunda metade do século XIX e ao longo do século XX. Então, hoje, nós temos uma grande área da matemática, que é a área da geometria, da geometria diferencial, e que começou com esse trabalho do Riemann. Foi um trabalho de 1854, na verdade. Então, vejam que a partir do momento em que surgiu o exemplo específico da geometria hiperbólica, pouco tempo depois, da ordem de 20 anos depois, surgiu já essa grande generalização da geometria riemanniana. E aí houve uma evolução imensa da geometria, que era apenas a geometria euclidiana, e agora se tornou todo um novo campo da geometria diferencial. Bom, então isso eu estou falando de uma evolução que aconteceu na matemática. Vamos agora um pouquinho para a física. Vamos falar da teoria da relatividade do Einstein. Na verdade, foram duas teorias da relatividade. O Einstein produziu, em 1905, uma primeira teoria da relatividade e depois, em 1915, uma segunda versão. Essa segunda versão ficou conhecida como relatividade geral. Então, para diferenciar, para fazer a diferença das duas, a primeira passou a ser chamada de relatividade restrita, ou às vezes se chama também de relatividade especial. Em 1905, o Einstein estava preocupado com um problema de um conflito que havia entre a teoria do eletromagnetismo, que tinha sido desenvolvido pelo Maxwell no século XIX, na década de 1860, e a teoria da mecânica do Newton. Eu não vou entrar em detalhes demais, vou apenas mencionar que tem a ver com a velocidade de propagação da luz. A luz se propaga no vácuo sempre à mesma velocidade, que é da ordem de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é uma coisa que aparece na teoria do eletromagnetismo e é uma coisa que, de fato, está de acordo com as observações. Mas esse fato, a constância da velocidade da luz no vácuo, entra em conflito
com aspectos da mecânica do Newton. Então, eu não vou elaborar demais, mas é nesse conflito que o Einstein estava pensando, e para resolver esse conflito, ele teve que mudar alguma coisa, e o que ele fez foi uma reelaboração das leis da mecânica. Então, as novas leis da mecânica, reelaboradas pelo Einstein, para se tornarem compatíveis com o eletromagnetismo, é aquilo que a gente chama de relatividade restrita. Então, isso ele fez em 1905. Só que, logo depois de ele fazer isso, a partir mais ou menos de 1908, o Einstein se deu conta que ele resolveu um problema, mas ele criou outro. Porque lá atrás, o Newton tinha desenvolvido não apenas as leis da mecânica, mas ele tinha também uma teoria da gravitação. E uma coisa, claro, combinava bem com a outra. A grande obra do Newton, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, de 1687, nessa obra, o Newton apresenta as duas coisas, as leis da mecânica e a lei da gravitação. Em 1905, na relatividade restrita, o Einstein reformulou as leis da mecânica. Aí, em 1908, ele percebeu que a gravitação tinha ficado de fora. Surgiu agora um novo conflito entre essa teoria da relatividade restrita e a antiga teoria da gravitação do Newton. Então, ao resolver um problema, o Einstein acabou gerando um outro. Então, ele passou, então, a partir de 1908, a trabalhar, a tentar entender como resolver o conflito entre a relatividade restrita e a gravitação. Um insight fundamental que o Einstein teve, pode ser visto aqui na figura, é uma equivalência entre a aceleração gravitacional e, e uma aceleração de outra origem qualquer. Então, para a gente ver aqui especificamente, vamos imaginar que isso aqui seja um elevador. A gente costuma falar de elevadores, foi a linguagem que o Einstein usou, e ajuda a visualizar mesmo. Imagina que nós tenhamos aqui um elevador parado na superfície da Terra. Então, aqui dentro, a pessoa sente o seu peso normalmente. Se ela soltar um objeto, esse objeto vai cair, seguindo a lei da queda livre, a lei estudada pelo Galileu, que é explicada pela gravitação newtoniana. Se esse elevador agora estiver dentro de um foguete sendo acelerado para cima aqui, essa pessoa ela vai sentir um certo peso pelo princípio da inércia. Se ela soltar aqui um objeto, esse objeto vai cair. E ele vai cair com uma aceleração que, em módulo, vai ser igual à aceleração do foguete, só que no sentido contrário, né? O foguete está aqui acelerando para cima, o corpo aqui vai cair para baixo, né? Então, essa pessoa aqui, ela vai ter a sensação de ter peso. E, na verdade, se o interior aqui, se for o mesmo elevador, né, digamos, em duas situações diferentes, essa pessoa aqui dentro desse elevador não vai conseguir distinguir essas duas situações, elas são indistinguíveis. A sensação de peso que a pessoa vai ter dentro desse elevador acelerado no espaço vai ser idêntica à sensação que ele tem no elevador parado na superfície da Terra. Então, isso mostra uma relação muito profunda entre o efeito da atração gravitacional e a presença de acelerações. Isso foi um insight fundamental que o Einstein teve, isso passou a ser conhecido como o princípio da equivalência. Por causa desse mesmo princípio da equivalência, por causa dessa mesma relação, se a gente pensar no que acontece aqui com uma pessoa que está dentro de um elevador em queda livre, né? Então, imagina um elevador que esteja caindo em direção à Terra.
sem nenhuma outra força atuando sobre ele. Tá? Ele está caindo exatamente com a aceleração dada pela aceleração da Terra. A pessoa aqui dentro vai ter uma sensação de falta de peso, certo? Pelo mesmo princípio, pelo princípio da equivalência. Então, se a pessoa aqui dentro soltar um objeto, o objeto vai flutuar. Porém, ela vai observar uma coisa que é o seguinte: dois objetos, na verdade, aqui dentro, vão experimentar uma pequena aceleração, uma pequena atração entre eles. Por quê? Porque se olhar nessa figura aqui, vejam que os corpos estão sendo todos atraídos pelo centro do planeta. Então, se a gente pegar essas duas retas aqui, que são as retas de atração, né, da aceleração desses dois corpos, essas duas retas não são paralelas. Como elas não são exatamente paralelas, olhando aqui dentro do elevador, a rigor você teria uma pequena aceleração dos dois corpos aqui, um em direção ao outro. Então, essa pessoa veria uma atração entre esses dois corpos. Bom, essa coisa aqui não combina bem com a relatividade restrita. Para ser explicado isso, é preciso mudar alguma coisa. Então, o Einstein começou a pensar nessa linha. O que fazer para conseguir resolver essa situação? Bom, vejam que tem aqui a ver com a questão de paralelas, né? Então, é como se o postulado das paralelas do Euclides acabasse aparecendo aqui de alguma forma. Então, o Einstein, ao longo dos anos, foi pensando nisso e ele acabou chegando à conclusão que a maneira de resolver o conflito entre a relatividade restrita e a gravitação era, na verdade, adotar um esquema não da geometria euclidiana, mas da geometria riemanniana, considerar um espaço com curvatura. Então, foi isso que ele fez, e ele produziu uma nova teoria da gravitação, passou a ser conhecida como relatividade geral, e que é uma teoria baseada na ideia de que o que nós vemos como uma força gravitacional é um efeito da curvatura do espaço. Então, aqui eu tenho que dizer algumas coisas. Para começar, esse espaço aqui é um espaço em 4 dimensões. Isso é uma coisa que, na verdade, já vem lá da teoria de 1905, mas que é carregada aqui para essa teoria de 1915, para a relatividade geral. O espaço aqui agora passa a ser não um espaço de 3 dimensões, mas um espaço de 4 dimensões no qual a quarta dimensão é o tempo. Então, é o que a gente chama de um espaço-tempo. Então, mas não só é um espaço-tempo de 4 dimensões, mas esse espaço de 4 dimensões pode ter uma curvatura, e uma curvatura dada pela teoria lá da geometria riemanniana. Então, aqui a figura representa isso em 2 dimensões para ficar mais fácil da gente visualizar. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui seria em 4 dimensões, né? Lembrando, uma das 4 dimensões é o tempo. Aqui a gente está vendo uma deformação do espaço produzido pela Terra. Terra tem massa, e massa, por uma relação dada pela própria teoria da relatividade de 1905, da relatividade restrita, há uma correspondência entre massa e energia. Então, a Terra tem uma certa massa, ela tem uma certa energia. E, na verdade, é a energia que produz a curvatura do espaço. Isso é o que é dito por essa equação aqui. A equação é complicada, não vou entrar em detalhes do que significa cada coisa, vou apenas comentar que o que está do lado esquerdo aqui, esse termo ORG, esse termo aqui descreve a curvatura do espaço.
E do outro lado, esse T tem a ver com energia. Então, no caso da Terra, a Terra tem massa, massa corresponde à energia, a energia entra aqui, contribui para um T. Esse T, então, por causa dessa equação, provoca uma curvatura. E essa curvatura é o que está sendo representado aqui nessa figura. Então, o que a gente vê como gravitação é um efeito da curvatura do espaço. Então, para ver como isso funciona, imagina o que aconteceria se a gente jogasse uma bolinha aqui. Se a gente tivesse um plano, né, sem a deformação, uma superfície totalmente plana, se a gente jogar uma bolinha numa superfície plana, ela vai seguir rolando em linha reta. Mas numa figura como essa aqui, se a gente jogasse uma bolinha aqui, o que ia acontecer? Ela ia começar aqui andando em linha reta, mas na hora que ela chegasse aqui onde tem uma depressão, ela ia cair no buraco e ia sair do outro lado numa direção diferente, certo? Então, pelo efeito de você ter aqui um buraco, a presença desse buraco aqui ia fazer com que a bolinha mudasse de direção. Opa. Então, isso é exatamente o que acontece, só que no espaço em 4 dimensões. O que a gente vê como um efeito gravitacional, de uma atração gravitacional, na verdade, é o resultado de uma curvatura do espaço. E exatamente isso foi verificado observacionalmente em 1919, no eclipse de 1919, com uma deflexão da luz ao passar próxima do Sol. Vou tentar falar aqui bem rapidinho. Imagina que uma estrela esteja nessa posição, a posição real da estrela é a posição cinza aqui. Um feixe de luz da estrela sai aqui, passando muito rente pelo Sol, vai ser desviado e vai mudar de direção e vai ser visto por nós aqui. Mas nós, então, o que nós vamos ver a imagem da estrela em linha reta, como se a estrela estivesse nessa posição azul. Mas, na verdade, ela estava na posição cinza, porque a luz foi desviada. Então, ao passar próximo do Sol, a luz sofre esse desvio e é possível medir esse ângulo. Geralmente é muito difícil ver uma estrela que esteja muito próxima, né, que esteja atrás do Sol, mas numa posição muito próxima aqui do Sol, porque o brilho do Sol ofusca a estrela. Mas o eclipse, com a luz na frente, diminui a luminosidade, fica mais fácil ver a estrela atrás. Então, no eclipse, dá para medir esse ângulo. Então, isso foi medido em 1919 e bateu exatamente com o que foi previsto pelo Einstein. Bom, então a gente tem uma demonstração experimental dessa teoria e de lá para cá, né, de 1915 para cá, essa teoria foi acumulando sucessos e continua a ser a melhor teoria da gravitação que nós temos. Bom, mas então, vejam bem aqui, isso é uma aplicação da geometria não euclidiana, de espaços curvos, em mais do que 3 dimensões, né, em um espaço de 4 dimensões, curvo, usando a geometria riemanniana, né, para explicar um fenômeno físico, que é o fenômeno da gravitação. Nesse caso aqui, o Einstein ele encontrou a matemática pronta, certo? Nós falamos no vídeo aqui, nesse minicurso, em outros momentos, em que o desenvolvimento foi mais simultâneo. Aqui, a matemática já estava pronta e o Einstein usou essa matemática para descrever um fenômeno, que é o fenômeno da gravitação. Porém, tem um ponto interessante da gente observar, que vejam, lá atrás, o Euclides, quando deu os fundamentos da geometria que ficou associada a ele, a geometria euclidiana,
A intenção era desenvolver uma teoria para descrever a geometria do espaço como nós os experimentamos. E, no entanto, com o desenvolvimento da relatividade geral, a gente vê que, na verdade, a geometria que descreve melhor o espaço no qual nós vivemos não é a geometria euclidiana, na verdade, é uma geometria não euclidiana, é a geometria riemanniana. Aqui, quando nós pegamos um objeto, soltamos e vemos ele caindo em direção da Terra, essa é a experiência que nós temos da curvatura de um espaço em 4 dimensões, da qual uma das dimensões é o tempo. Ou seja, a física veio depois da matemática, mas ela acaba nos mostrando que a matemática que descreve melhor o nosso mundo é essa geometria não riemanniana que demorou tanto tempo para ser desenvolvida. Bom, então, com isso eu vou encerrar o vídeo. Obrigado pela atenção. Até a próxima.